Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje estamos comemorando com muito júbilo, com muita alegria, os 30 anos do Plano Real. O plano de estabilidade econômica que deu certo depois de sucessivos outros planos econômicos fracassados. Leia-se aí o Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Collor 1 e o Plano Collor 2. Nada menos que 6 ou 7 planos anteriores, mal engendrados, mal elaborados, com muito mais arroubo político do que técnico. E não tinha como dar certo nenhum deles. O mais desastroso deles foi o Plano Collor, que no dia 28 de fevereiro de 1992 anunciou oficialmente, junto com a Zélia Cardoso de Mello, que era ministra da Fazenda da época, o confisco do dinheiro das empresas, das pessoas físicas e jurídicas. E foi um momento muito triste, um momento desastroso para a economia do país e que acabou culminando, inclusive, além de outros motivos, é claro, com o impeachment do ex-presidente Collor. Mas o que pesou mais contra ele foi a corrupção dentro do seu governo. Mas isso não interessa, o que importa é o plano real que deu certo. Aliás, eu me lembro muito bem, na época eu era gerente administrativo e contábil de uma rede de supermercados, e daí o presidente da empresa me perguntou, já na manhã de 1º de julho, e daí, Rorato, com aquele arzinho de deboche típico, e esse plano você acha que vai dar certo? Aí eu falei que esse plano realmente tinha tudo para dar certo, porque ele tinha sido muito bem elaborado, muito bem planejado, levando em considerações todas as variantes possíveis para se consolidar a estabilidade econômica no país. E, de fato, modéstias favas, eu estava certo. Até porque, em 1981, coincidência ou não, eu havia publicado um artigo na Folha de Londrina, em pleno governo da ditadura militar, do João Batista Figueiredo. Eu tinha publicado um artigo criticando a política econômica do governo militar, que, aliás, foi o que acarretou o maior crescimento da inflação na história do país durante os 21 anos de ditadura, de 1964 a 1985. E, consequentemente, a dívida interna e externa brasileira, ou seja, a dívida pública brasileira, cresceu drasticamente porque ela era corrigida pela inflação. Como a inflação chegou às raias de 2.000% ao ano naquela época, obviamente a dívida só nesse ano cresceu mais de 2.000%. A dívida pública brasileira, porque obviamente tinha que ser corrigida pelos títulos do Tesouro Nacional da época, que tinham nomes de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, o RTN, depois mudaram de nome para OTN, Obrigações do Tesouro Nacional, e assim por diante. Então foi uma época de desgoverno, de incompetência pura, muita violência, muita perseguição, pouco crescimento econômico e muita inflação. E qual o maior dano da inflação? A inflação, ela serve para deixar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, beirando as raias da miséria ou até ultrapassando, ou seja, abaixo da linha da pobreza. E, resumo da ópera, o grande beneficiário de uma estabilidade econômica acaba sendo não só o rico, mas principalmente as pessoas menos favorecidas, que conseguem planejar os seus gastos, o seu dia a dia, a sua economia doméstica. E, em consequência disso, até o governo que o atual ocupante da cadeira da presidência, que fazia
uma oposição ferrenha, medíocre e irresponsável contra o governo Fernando Henrique, ao ponto de criticar por várias vezes, centenas, talvez milhares de vezes, o Plano Real, acabou sendo o maior beneficiário, não só como cidadão, até porque a estabilidade econômica, por extensão, beneficia a nós todos, enquanto cidadãos, enquanto empresários, enquanto servidores públicos, enquanto trabalhadores, enquanto aposentados, inclusive, mas beneficia governos também, os governos sucessivos, que a partir de uma estabilidade econômica é possível se criar políticas de inclusão social das mais variadas, inclusive com aumento de renda. Mesmo que esses governos que sucederam o Fernando Henrique não tivessem nenhuma criatividade para tal. Pura e simplesmente, por exemplo, no caso do Bolsa Família, consolidado durante o governo do PT, foi criado no governo Fernando Henrique com o nome de Bolsa Escola. O PT só trocou de nome e, como não poderia deixar de ser, com o tempo foi trazendo mais beneficiários. Aliás, trouxe beneficiários até demais, porque durante o governo Fernando Henrique, o Bolsa Escola tinha critérios. Os pais ou responsáveis tinham que provar a frequência dos seus filhos na escola e também o grau de aproveitamento, mostrando o boletim com as notas, porque o objetivo do Bolsa Escola era exatamente tentar erradicar ou mitigar o trabalho infantil e contribuir para a melhora da qualidade de vida das pessoas e das famílias mais carentes. Mas, como todo governo populista, o governo que sucedeu o Fernando Henrique, que aliás está no poder hoje, eliminou de certa forma ou ignorou esses critérios, mudou de nome para Bolsa Família e começou a distribuir sem qualquer critério. Tanto é que é público e notório que milhares e milhões de beneficiários acabaram perdendo em algum momento ou ainda não perderam o tal benefício, apesar de não se enquadrarem nos quesitos básicos. Inclusive, servidores públicos de prefeituras, de milhares de prefeituras do Brasil afora, se habilitaram para receber o Bolsa Família dentro do governo do PT e ficaram recebendo por muito tempo, se é que alguns ainda não estão recebendo até hoje, junto com o salário de servidor público municipal ou coisa parecida. Enfim, coisas de governo populista. Mas não é disso que nós queremos falar, nós só queremos cumprimentar toda a equipe econômica que foi liderada, o Pedro Malan lá atrás, que foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique por 5, 6 anos ou até mais, o Gustavo Franco e outros economistas e cientistas, pensadores extremamente capacitados, diferente de muitos ministros do governo atual e do anterior, inclusive, que se submetem à subserviência e são submissos aos desmandos de seus contratantes, ou seja, dos ocupantes da cadeira de presidente. Diferentemente, no governo Fernando Henrique, os ministros tinham liberdade de ação e podiam sim fazer um bom trabalho e até, por que não, se destacar mais que seus contratantes. Coisas que os atuais e o atual e o anterior não aceitam. Mas também não é o momento de falar sobre isso. Esse assunto está esgotado em vários outros vídeos que eu já publiquei aqui no meu canal. Só quero me regozijar com todos os brasileiros e brasileiras que veem na estabilidade econômica um grande benefício e um grande alicerce para o crescimento do país, enquanto nação, enquanto povo, e também para se conquistar a credibilidade e a respeitabilidade mundo afora, tá certo? Parabéns a todos nós brasileiros por termos feito parte dessa maravilhosa conquista. Um abraço a todos. Até mais.